E a gente segue falando sobre esse assunto porque o nosso contato agora é com o senador Eduardo Girão, candidato à presidência do Senado. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Senador Eduardo Girão, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela entrevista. Quem agradece sou eu, Paula. Muito obrigado também ao Silvio, Augusto Nunes, todos vocês, Adalberto Piotto, que fazem esse trabalho belíssimo de contraponto hoje no Brasil. Senador, quero ouvi-lo. Próximo sábado, eleição no Senado. O que o motivou a colocar seu nome à disposição para a presidência do Senado? E se dá para chamar a sua candidatura de uma candidatura de protesto, uma vez que o favorito é o Davi Alcolumbre para ocupar mais uma vez a presidência do Senado? Eu estava assistindo agora vocês, há pouco tempo, falando da entrevista do Lula, controlada e tudo. Davi Alcolumbre também não dá entrevista se não for controlado. Está lá nos acordões dele, né, apartado da sociedade, porque o Senado hoje está completamente apartado da sociedade e a situação se agravou com Davi Alcolumbre presidente em 2019. Então esse filme a gente já viu, a gente já conhece o modus operandi. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando das atitudes enquanto presidente. A questão da liberdade de expressão, que é algo inerente do ser humano, fundamental, a liberdade, a livre opinião. O brasileiro hoje está contido. 61% tem medo de colocar suas posições políticas nas redes sociais porque tem medo de retaliação dos poderosos. E tudo começou com Davi Alcolumbre, esse terror que a gente está vivendo no Brasil, porque a censura da revista Cruzoé, daquela história do amigo do meu pai, começou em 2019, no comecinho da gestão de Davi Alcolumbre. O que é que ele fez? Depois de tanto protesto nosso no plenário, estávamos fazendo a CPI na Lava Toga naquele momento, ganhando força na população, ele sentou em cima, engavetou, com apoio também de outros atores da política, e o Brasil está nessa situação que está. Veio a questão do PL da censura. Adivinha onde é que começou o PL da censura em plena pandemia? No Senado Federal, sob a gestão de Davi Alcolumbre, que é o candidato do Pacheco, que é o candidato do governo Lula, que é o candidato do PT. Então não tem como fazer acordo com essas pessoas que estão destruindo o país, e a oposição ela tem o dever de se levantar, de combater o bom combate e de tentar vencer. Sinceramente, eu sei que é difícil, só um milagre no sábado, mas eu estou vendo um movimento crescente na sociedade pelo voto aberto. A gente já derrubou o Golias da época, que era o Renan Calheiros, com o voto aberto para colocar o Davi. Ou seja, na expectativa de que ele fosse cumprir, né, alguns posicionamentos para o Senado se levantar perante a sociedade. Um deles era o voto secreto. Ele prometeu acabar na posse dele com o voto secreto. Eu coloquei, inclusive, esse discurso nas minhas redes sociais há pouco tempo. E o que é que ele fez? Pelo contrário, engavetou isso, né? Então, Davi não cumpre acordos. Davi, infelizmente, é o Golias que a gente precisa derrotar com o voto aberto. Se a gente tiver voto aberto, né, o que é isso? São os senadores mostrarem seu voto. E olha que 2/3 deles vão buscar o voto da população brasileira daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses. Então a gente tem chance, mas precisamos de mais líderes, de mais formadores de opinião, fazendo essa campanha pela transparência na eleição, não apenas do Senado, mas também lá da Câmara dos Vereadores, que nós temos um ótimo candidato, que é Marcel Van Hatten, que luta contra o governo Lula, contra o Centrão, né, com um candidato que, assim como Davi Alcolumbre, vota 80% ou mais com o governo Lula desde o início. Senador, deixa eu abrir aqui a rodada, a entrevista para os meus parceiros também de bancada, Adalberto Piotto. Senador Girão, boa noite ao senhor, muito obrigado por nos atender aqui. Eu tenho duas rápidas perguntas. Uma do ponto de vista mais amplo. O que o senhor acha que mudou de 2 anos atrás, quando o senhor também foi candidato,
abriu mão na última hora para apoiar Rogério Marinho. Lá mesmo com o voto secreto, a oposição teve uma boa votação, mas como perdeu, ficou fora de toda a mesa diretora e também das comissões. E do ponto de vista hoje, o que poderia ser feito para ainda, nesse período que nós temos até o sábado, para ter a votação aberta? Isso precisa ser colocado no plenário antes da eleição ou já passou esse tempo? Vamos lá. Em primeiro lugar, foi um erro que nós tivemos em 2023. Eu fui voto vencido, né? Estava ali conversando sempre com o Rogério Marinho, com o pessoal do PL, outros partidos de oposição. Eu queria que naquele momento a gente fizesse uma campanha forte pelo voto aberto. Eu fiquei praticamente sozinho defendendo o voto aberto até a última hora, até a hora que, como tinha menos votos do que o Rogério Marinho, fiz o gesto naquele momento, né? E a gente chegou próximo, mas ainda ficou um hiato. O erro foi esse, né? A gente era para ter feito o voto aberto, a campanha, todo mundo junto, porque ali estavam chegando os novos senadores vindo das ruas, tinham senadores remanescentes que não adotaram, não entraram aqui no sistema, né? Que hoje é regime, né? Que a gente vive no Brasil. Então, errar uma vez, ok. Como Davi Alcolumbre. Nós já erramos com Davi Alcolumbre. Erramos com a questão do voto secreto com o Rogério Marinho, que ele tinha a expectativa, tinha feito o cálculo, que poderia ter traição de um lado, traição do outro, e a gente poderia ganhar do Rodrigo Pacheco com essas traições. Deu no que deu. Então, a gente errar uma vez, ok, tentando acertar, faz parte, mas errar duas é inadmissível. Eu acho que a sociedade brasileira, que não tolera o Senado como um puxadinho, porque é um puxadinho hoje do STF e do governo Lula, precisa se mobilizar para a gente mudar tanto a Câmara dos Deputados, com Marcel Van Hatten, como também o Senado Federal, que não sou só eu candidato, né? E eu acho muito importante termos quanto mais candidatos melhor para tirar. Consegue tirar pelas amizades, pelo relacionamento, voto do Davi Alcolumbre, tem o Marcos Pontes que consegue, eu consigo uma parte, o Marcos Duval consegue outra, são os candidatos postos aí, e eu acho que quanto mais melhor para a gente levar para o segundo turno, porque essa eleição, ela pode ter o segundo, pode ter o terceiro, pode ter o quarto turno, até que um candidato consiga 41 votos. Davi é favoritíssimo, né? É o grande operador de emendas aqui dentro do Senado há muito tempo, bilhões de reais, se estima aí em torno de mais de 6 bilhões de reais. É como se fosse um líder do governo do PT, do Lula, aqui dentro nessa questão de emendas, né? E fora esses cargos que tem todos aí, eu não estou falando nem de presidência de comissão, nem de vice-presidência que nesse acordão entrou aí. Eu acho que não precisamos disso, sabe? Nós mostramos, durante o período do Pacheco, que com a oposição coesa, a gente trouxe Lewandowski várias vezes aqui, a gente trouxe Nízia Trindade, a gente fez diversas audiências públicas indigestas para o PT, para o governo Lula, para o STF ativista. Nós trouxemos gente aqui denunciando a censura, os presos políticos do Brasil hoje, a grande tragédia, a grande prioridade do momento. Então, a gente precisa ficar coeso para ser voz da sociedade. Quem é que vai ser voz da sociedade? Especialmente nesse momento dramático que a gente vive de regime. O voto transparente, o voto aberto, né? Nós precisávamos aí que, por exemplo, o Davi Alcolumbre colocasse para votar os projetos que tem na casa para que transformasse o voto aberto. Ele se comprometeu, eu coloquei o vídeo, repito, está aí o vídeo, ele se comprometendo, dizendo que seria a sessão derradeira do voto secreto no Senado, né, mostrando o primeiro compromisso que ele descumpriu, e o Pacheco depois também não colocou. Não interessa a essa turma que está no poder a transparência, né? Então as pessoas se escondem no voto. Vamos lá, sábado, nós vamos ver a hora da verdade. Vamos saber realmente quem quer estar com a população ou estar com esse jogo de pragmatismo que enfraquece, no meu ponto de vista, uma sociedade que está sedenta por justiça. Nós não podemos colocar nossos interesses pessoais e partidários acima dos interesses
nacionais. Tem muita gente sofrendo no Brasil, né? Famílias, milhares de famílias. Temos todo tipo de barbaridade, de inversão de valores, que para mim, eu acho que o grande, como nada acontece por acaso, você tem hoje o Davi, que é o Golias, mostra o tamanho da inversão de valores que nós vivemos na nossa nação. O senador, desculpa, mas acho que para mim não ficou claro. Dá ou não dá para colocar em plenário essa votação, essa possibilidade de voto aberto, ainda neste sábado? Dá, Paula. Paula, dá completamente. Como? O senador tendo a iniciativa de fazer como eu fiz durante todos os anos e como outros fizeram, de mostrar o seu voto na hora. Porque o voto é cédula, tá? Mas é voluntário. Cada senador voluntariamente mostra. Voluntário. Eles vão ameaçar, porque tem um jogo. Qual foi a ameaça que fizeram logo no primeiro ano de mandato que eu estava aqui? Se mostrarem o voto, a gente vai caçar, porque o regimento do Senado não permite. Pode ser caçado o mandato. E eu disse publicamente na hora lá da votação, podem me caçar hoje. Eu vou mostrar meu voto, nem que seja meu primeiro e último dia dentro do Senado Federal. O povo do Ceará que me trouxe aqui com expectativa de mudança, de transparência, de que o Senado seja respeitado, né? Ele vai pelo menos saber que eu cumpri o que eu vim fazer, mesmo que seja por um dia. E outros fizeram. A gente derrotou o Renan Calheiros, que estava com a mão na taça naquela eleição, com o voto aberto. Com o voto aberto. E muitos mostraram. Aí o Renan perdeu. Né? Então, nas outras sessões, nas outras eleições para presidente, eu mostrei todas. Coloquei, inclusive, um vídeo também ontem nas minhas redes sociais, mostrando o voto que eu dei em cada um. Né? E é isso que a gente precisa fazer nesse momento de tanta sombra, de tantas trevas em nosso país, de coisas escondidas. Quem é que ganha com algo escondido? Quem é que ganha? Né? Então, essa pergunta, o brasileiro, eu estou feliz, porque eu estou vendo o brasileiro não se dobrar a isso. O brasileiro está gostando de política, entendendo de política, e ele não aceita Davi Alcolumbre. É um nome indefensável para continuar, porque a gente sabe que é o continuismo de Rodrigo Pacheco, puro e simples. Augusto. Senador, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer revê-lo. Eu queria saber o seguinte, senador. Primeiro, uma ponderação. Na eleição de agora, de 2024, eleições municipais, ficou claro que a oposição ao governo no Brasil todo aumentou. Na eleição de 2026, eu acho, tenho certeza, eu não acho, de que a oposição vai assumir a maioria no Senado. Os senadores eleitos farão com que o quadro seja invertido. Se um candidato da oposição, nesta eleição desse fim de semana, conseguir menos votos que o senador, a votação do senador Marinho conseguiu na última eleição, não poderá ficar a falsa impressão de que a oposição se enfraqueceu? Augusto, de maneira nenhuma. Em primeiro lugar, peço desculpa aqui que eu estava no primeiro tempo brigando e eu vi agora que estava aqui com trocado os fones. Mas olha, de maneira nenhuma, essa posição aqui, a nossa oposição no Senado Federal, né, que tem feito um trabalho aguerrido até aqui, né, esse enfraquecimento do governo Lula tem os erros brutais do governo, que só pensa em vingança, em revanche, em gastar, não faz o seu dever de casa, está aí o preço aumentando para os brasileiros, é algo assim surreal que a gente está vendo, de como não fazer diplomacia internacional. O Brasil está jogando no lixo tudo aquilo que foi construído por dezenas de competentes brasileiros que passaram, né, nessas relações entre países. Foi também porque o Senado agiu, nós agimos aqui, mostrando o que está acontecendo com esse regime. Né? Então, essa oposição, mesmo tendo perdido, e o Rodrigo Pacheco tendo isolado a gente, né? A gente foi hostilizado, né, durante esse período, sem ter muita oportunidade, mas nós nos unimos, nós fomos aguerridos. Não é aderindo ao sistema que consegue uma comissão aqui, outra acolá,
vice-presidente. Você acha que o Davi Alcolumbre vai ter uma dor de barriga e vai sair e vai... Ele, apoiado pelo PT, pelo governo Lula, né, fazendo o que ele está fazendo com o STF, se baixando para passar, como aconteceu na gestão dele. Então, a gente não tem perspectiva. A sociedade, era um momento, se vai ter 3 votos, 5 votos, se vai repetir a votação do Davi Alcolumbre, é uma votação interna do Senado, mas a população vai ver coerência. A população vai ver coragem. A população vai ver integridade. Então, nós temos aqui, e eu quero fazer ressalvas importantes, grandes senadores. Eu respeito a decisão que teve o PL, né, me dou bem com todos aqui, discordei, né, a gente sempre tem bons contatos, reuniões, eu discordei, né, mas faço a ressalva de senadores que estão, assim, que eu conheço antes de chegar na política, antes, como Magno Malta, como senadora Damares, né, pessoas que me inspiraram muito, inclusive para vir para a política, para defender causas, bandeiras, e essas pessoas estão incomodadas, a gente percebe, né, que muitos outros senadores também estão, mas não é no voto secreto que a gente vai conseguir derrotar. Precisava de um movimento nacional pela campanha do voto aberto. Eu tenho esperança, faltam menos de 36 horas para essa eleição, que é 10 horas da manhã de 1º de fevereiro, e eu tenho certeza, Augusto, que o povo brasileiro vai parar para assistir. Era bom se nós tivéssemos líderes nacionais, formadores de opinião, repito, deputados, senadores, fazendo todo mundo junto campanha para o voto aberto. Eu queria ver o cara mostrar o voto no Davi Alcolumbre e depois de meses e pedir o seu voto, o voto de quem está nos assistindo nesse programa de imensa audiência no Brasil, porque está muito recente. Então, a gente tem a chance. É uma estratégia equivocada, né? O tempo vai dizer, espero estar errado, espero sinceramente estar errado, torço para isso, porque tem gente sofrendo, mas para mim está muito claro que é um equívoco essa de aderir a Davi Alcolumbre, que não trouxe para o Brasil nada de bom, né? Assim, pelas prioridades do país hoje, a gente viu um STF mandando e desmandando no Brasil a partir da entrada de Davi Alcolumbre aqui no Senado Federal. Pacheco foi um continuismo dele, né? E agora ele é o candidato do Pacheco. Que é isso? Isso aqui é um clube? Isso aqui é um clube privado que ficam trocando peças? Não. Nós fomos eleitos aqui para representar o povo. Então ele precisa saber quem a gente vota. Quem é que a gente vai votar? É no Alcolumbre? Mostra o voto no Alcolumbre. Ah, mas vai ter perseguição, vou ficar isolado. Isso é o preço da verdade. Isso é o preço da boa política. Depois ganha. Você sabe perder, tem que saber perder. Depois não vai ter 2026, como você falou. A gente leva. Mas precisávamos, nesse momento, estar unidos. Não foi possível, mas a sociedade vai se sentir representada por outros senadores, eu, Marcos Pontes e Marcos Duval, que estamos colocando o nosso nome, indignados com o momento que vive o Senado Federal, e ele precisa acordar e representar a população brasileira. Perfeito. Senador, dá tempo para uma última pergunta. Silvio Navarro. Senador, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta em cima da sua frase, o tempo irá dizer. Muito se fala, tanto no Salão Verde quanto no Salão Azul, que o acordo para a eleição do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre, envolvendo partidos hoje de oposição, passa pelo projeto da anistia aos presos do 8 de janeiro, que ambos teriam se comprometido com isso. Minha pergunta é se o senhor não acredita que Hugo Motta e Davi Alcolumbre cumprirão esse acordo, ou se o senhor acha que a oposição em si está caindo numa armadilha. Vou trazer dessa forma a pergunta, vai. Silvio, a gente observa as atitudes que nós tivemos. Vou falar do Alcolumbre. Talvez o Marcel Van Hatten possa falar mais do Hugo Motta, que ele convive lá, né, que votou a favor da prisão do Daniel Silveira, tá? O Hugo Motta votou a favor da prisão do Daniel Silveira, entregou a cabeça dele para o STF. E também votou a favor do PL, da censura.
É importante que as pessoas saibam disso. Com quem se está aliando? Os fins justificam os meios? Eu acho que não, né? Mas esses acordos, se é que houveram, cadê? Não vem à tona porque um quer enganar o outro, quer enganar o... Chega disso, ninguém aguenta mais esse tipo de política. O cidadão brasileiro, ele precisa ver as instituições funcionando a pleno. O Senado é o único que pode pautar impeachment de ministro, afastar de ministro do STF. Tem 60 pedidos robustos. Hoje, essa semana, chegaram mais 7. Você acha que o Davi Alcolumbre vai pautar? Você acha que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, falou ontem que a prioridade máxima nesse semestre é regular as redes sociais? Você acha que o Davi Alcolumbre vai fazer alguma coisa em relação a isso? Gente, vamos acordar. Davi Alcolumbre tá querendo aprovar como presidente da CCJ, trabalhou muito fortemente para as bets, para jogatina, tá querendo agora aprovar cassino e bingo, fez de tudo, nós tiramos na última hora, a oposição tirou. O brasileiro já não aguenta mais de dívidas, não aguenta mais de devastação, porque está vendo faltar dinheiro para comida. Essas bets aí, só para você ter uma ideia, a tragédia foi tão grande para o brasileiro que nós tivemos aí o comércio sentindo, até o Bolsa Família foi usada para aposta esportiva, família se degradando, gente cometendo atentado contra a própria vida, aos montes, desesperado, para magnatas ganharem. E o Senado passou isso, e Davi já é favorável total a cassino e bingo também. Então, nós só temos aí pautas perigosas para o Brasil. Eu digo para os senadores cristãos, né, conservadores, de direita, e até que não sejam de direita, que são cristãos do centro, sei lá, que eles vão ser corresponsáveis se tiver aprovação desse tipo de coisa para os brasileiros com esse acordão, né? Que combate nós vamos poder fazer de frente com relação a isso? Fica até uma saia justa, né? Apoiou o cara por um negócio, fica até uma saia justa. Então, Silvio, eu tenho muita expectativa de que a gente possa ter aí bom senso nessa reta final, né? Que os senadores possam surpreender, né? Surpreender, porque isso não está cheirando bem, a população já entendeu também, e que possam mostrar seu voto, se libertar disso, né? Eu acredito que esse é nosso dever agora, no sábado, 10 horas da manhã. Estou preparado para colocar impeachment de ministro como pauta principal, dando ampla defesa para eles, o que eles não dão com os presos políticos, com quem eles perseguem, de parlamentares, né? Hoje nós temos jornalistas exilados, sem passaporte, todo mundo já sabe, conta bancária bloqueada, e chega. Basta disso, o Brasil precisa de paz, de pacificação, e a anistia é prioridade para que a gente possa votar. Eu vou colocar direto no plenário. Conversei com a equipe, tem possibilidade, anexando os projetos que existem para levar, vindo levar das comissões direto para o Senado, para a gente aprovar. E cada um coloca a sua digital, assim como o impeachment de ministro supremo. Nós precisamos do reequilíbrio entre os poderes da República, urgente para o bem do Brasil. Senador Eduardo Girão, conversando conosco sobre a eleição do Senado Federal no próximo sábado. Senador, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pela entrevista, e até uma próxima. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, Paula, todos vocês que fazem esse trabalho magnífico para o nosso Brasil.